Eu sou o pastor Moisés Barros e nós vamos hoje conversar a respeito do crescimento espiritual do discípulo de Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua segunda epístola, no capítulo 1, a partir do versículo de número 3, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O apóstolo Pedro, neste parágrafo, que vai do verso 3 até o versículo 11, nos ensina a respeito do crescimento espiritual. E a mensagem deste capítulo, ou melhor, deste parágrafo, ela poderá ser resumida em 3 palavras que eu gostaria de deixar para o seu coração. A primeira palavra é a palavra percepção. Nós precisamos perceber, como discípulos do Senhor, aquilo que pela graça nós possuímos, aquilo que pela graça e pelo poder de Deus Ele realizou em nossas vidas. É isso que Pedro diz, que as dádivas do Senhor foram derramadas sobre as nossas vidas. E ele coloca estas dádivas de maneira superlativa. Ele diz, preciosas e muito grandes dádivas foram derramadas sobre nós através de Jesus Cristo. E estas dádivas, estas promessas, produzem em nossas vidas transformação, libertação, regeneração, novo nascimento. Nos torna participantes da natureza divina. Então, o nosso crescimento espiritual, como discípulos de Jesus, acontece no momento em que nós contemplamos, percebemos em nós a graça libertadora, transformadora em nossas vidas através de Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, Pedro nos ensina que para crescermos espiritualmente, nós precisamos não apenas contemplar a obra do Senhor em nós, nós precisamos também agir, assumirmos a nossa responsabilidade como discípulos do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos crescer em santidade. E é isso que ele nos ensina nos versos de 5 a 7, ou melhor, do 5 ao 8. Quando ele diz, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. É preciso a cada dia, como discípulos do Senhor, transformados pela graça, desenvolvermos diligentemente a nossa vida espiritual, crescermos em santidade, crescermos em virtudes espirituais, em vigor, em atividade na alma, crescermos, conforme ele nos diz, em conhecimento, conhecer a Deus por intermédio da sua palavra. E esse conhecimento acontece na medida em que nos voltamos para a palavra de Deus, na medida que lemos a Bíblia, meditamos no texto sagrado e pedimos a Deus iluminação, que o Espírito Santo esteja nos fazendo crescer na graça e no conhecimento. Mas ele diz que esse conhecimento precisa estar associado ao domínio próprio. Ainda lutamos contra o pecado e precisamos crescer em autocontrole, em domínio próprio. Mas ele também diz que é necessário a perseverança, resistirmos firmes na fé. Mas ele também diz que precisamos associar a perseverança à piedade, a uma vida de comunhão diária com o Senhor, a uma vida de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. E esta vida de piedade deve também estar associada a uma vida de fraternidade, de amor aos irmãos, amor que suporta, amor que perdoa, amor que ora pelos necessitados, amor que se dispõe a evangelizar, a anunciar as boas novas de salvação na conquista de almas neste mundo mau e perverso. Portanto,
Pedro ensina os discípulos do Senhor a desenvolverem a sua vida espiritual, contemplando a obra de Cristo, mas ao mesmo tempo assumindo a sua responsabilidade, o seu dever, o seu compromisso de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Este capítulo termina quando Pedro nos motiva a fazer isto, nos motiva a ouvirmos essa exortação, assumindo a nossa responsabilidade. E ele diz no versículo de número 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Só produziremos uma vida frutífera se nos exercitarmos em piedade. Só produziremos uma vida frutífera como discípulos do Senhor se crescermos em virtudes espirituais. Ele também diz que a única maneira de nós não perdermos o propósito fundamental da nossa vida é, de fato, assumindo a nossa responsabilidade no crescimento espiritual como discípulos do Senhor. Mas ele também diz, especialmente no versículo 10, que nós só saberemos realmente que somos salvos se nós frutificarmos em santidade e em virtudes espirituais. Ele diz isso no versículo de número 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. E finalmente, o apóstolo Pedro nos motiva a desenvolvermos uma vida de santidade, de virtudes espirituais, porque ele diz que a única maneira de começarmos bem e terminarmos bem na vida cristã é, de fato, assumindo a nossa responsabilidade no crescimento espiritual, numa vida de santidade, numa vida de virtude, numa vida de domínio próprio, numa vida de amor e fraternidade para a glória de Deus. Então, você como discípulo do Senhor, ouça a voz do Senhor, que se resume neste parágrafo em 3 palavras. Contemple a obra de Cristo na tua vida. E ao contemplar a obra de Cristo na tua vida, se dispõe a agir, a assumir a sua responsabilidade. E que esta palavra te motive a ouvir as exortações do Senhor e obedecer com fé e fervor para a glória do nome daquele que nos ama e que nos salvou e que tem derramado sobre as nossas vidas preciosas e muito grandes promessas. Que Deus te abençoe, uma vida de crescimento para a glória do Senhor.